vai aparecer a gravação. Então, se vocês quiserem desligar a câmera ou deixar só o áudio ligado, pode ficar à vontade, não tem nenhum problema, se deixar a câmera ligada. Então, vamos lá. Essa aqui é a tela do meu computador, esse aqui é o livro de vocês. Eu preferia abrir o livro do que fazer uma apresentação, que o livro ele é bem simples em algumas coisas. Estão conseguindo verificar aí o livro? Vamos lá no capítulo 5, que é o capítulo de transformadores. O livro, ele trabalha de uma forma, uma linguagem bem simples. Ou seja, ele não traz muita informação técnica, só traz informação básica. Se nós quisermos aprofundar, nós temos que procurar livros técnicos. Essa é a ideia da elaboração do livro do Senai. Nós precisamos, deixa eu aceitar aqui essa solicitação, que alguém está querendo entrar. Fabiana, ok. Seja bem-vinda, Fabiana, à nossa videoconferência sendo gravada. Você já sabe de qual é salteado, o transformador ele vai o quê? Ele vai transformar alguma coisa, mas ele vai transformar o quê? Ele vai transformar a energia elétrica, ou seja, ele vai baixar ou vai diminuir. Se eu perguntar para vocês, o carregador de vocês, ele é um transformador? Não. O carregador de vocês não é um transformador, ele é um conversor. Por quê? Ele entra a corrente alternada e sai corrente contínua. Aqui. Vou ligar aqui a tela do meu celular e vou fazer uns desenhos no quadro. Então, o carregador de vocês, ele é um conversor. Então, por favor, se vocês virem na lista de exercícios, se o transformador ele converte de alternada para contínua, não. Ele não converte de alternada para contínua. O transformador, ele só vai elevar ou vai abaixar a tensão ou a corrente. Esse é o transformador básico, né? O transformador de potencial que nós chamamos. Existe aí dois tipos de transformadores. Três tipos de transformadores. Aí, aqui no livro, ele mostra um transformador redutor, rebaixador, que é o A e B, e transformador isolador. Esses detalhes de transformadores, no final da videoconferência, eu vou falar um pouco sobre um trabalho que eu vou passar para vocês, que é um trabalho que vai conter assuntos detalhados de transformadores. Então, o transformador redutor, o que ele faz? O abaixador, ele vai rebaixar a tensão. Vamos fazer uma comparação aqui. Deixa eu ligar aqui minha câmera do meu celular. E vou desligar a câmera aqui do computador. Apareceu um barulho agora. Eita. Vou ligar aqui. Ok. Essa é a tela do celular. Fala, Marquinhos. Fazendo uma videoconferência. Então, vou desenhar aqui na tela do computador, do celular, o poste de energia. Vocês estão acostumados, né? Okay. Imagine que esse aqui é um poste de energia. Marquinhos, faz o favor para mim. Empurra mais esse carinha mais para frente. Aqui nesse poste de energia, pode empurrar. Mais um pouquinho. Tá bom. Estão conseguindo ver aí? Tá muito pequeno para enxergar, professor. Muito pequeno? Isso. Então, deixa eu desligar aqui. Acho que agora ficou melhor. Por mais um pouquinho, Marcos, por favor. Aí. Marcos Lobo é o nosso cameraman. Aqui, senhores, nós temos um transformador. Esse tipo de transformador aqui, ó, nós chamamos de transformador
de potencial. Por que transformador de potencial? Porque ele vai transformar uma potência elétrica. Observa bem. Esse transformador aqui, ó, que eu acabei de desenhar, é um transformador que entram os cabos pequenininhos e saem os cabos maiores. Eu vou mostrar aqui no laboratório agora, que eu estou no Senai. Então, observa esse transformador aqui, ó. Esse transformador aqui, ele vai entrar uns cabos mais finos, observa. Os cabos mais finos aqui, ó. E ele vai sair uns cabos mais grossos aqui na saída, que são esses cabos que estão saindo ali no tape do transformador. Esses cabos, eles saem maiores porque ele vai elevar, ele reduz a tensão, mas ele eleva a corrente elétrica. E como vocês sabem, o condutor de energia elétrica, esse condutor aqui, ó, ele é um condutor de corrente elétrica. E esse condutor de corrente elétrica, observa, ele é um condutor que precisa ter uma espessura maior para aguentar o efeito Joule, que é o aquecimento. Então, esse transformador aqui é o transformador de potencial. Nós temos um transformador que nós chamamos de transformador TC, que é muito encontrado em subestações, que vocês vão ver uma disciplina mais na frente. Certinho? Agora deixa eu voltar para a sala e voltar. Então, transformador de potencial, ele vai transformar a potência da energia elétrica que entra. Agora vamos tentar entender a letra C, que é o transformador isolador. O transformador isolador, que vou ligar aqui agora do meu computador, que eu vou mostrar a apostila de vocês, esse tipo de transformador, ele serve mais para isolar. Vamos citar um exemplo. Imagina que você tem uma fábrica, uma indústria que tem muito problema de oscilação de energia. Isso é muito normal, porque você tem um equipamento industrial, que são esse equipamento aqui, ó. Isso aqui é uma máquina industrial, e essa máquina, na hora que ela liga, ela causa uma certa distorção da energia elétrica. E é normal isso. E o transformador isolador, ele vai isolar a energia elétrica, ou seja, vou tentar desenhar aqui de uma forma. Você tem aqui a entrada da energia elétrica na indústria e você coloca outro tipo de transformador. Ou seja, você coloca um transformador aqui para a administração e coloca o outro transformador aqui para os maquinários. E quando você faz isso, quando você coloca um transformador para administração e um transformador para maquinários, quando acontece algum curto-circuito aqui em maquinário, o transformador ele vai, de uma certa forma, isolar a corrente de curto-circuito, porque ele é limitado à corrente elétrica dele. O administrativo não. Então, ou seja, a energia elétrica daqui, a distorção da energia elétrica, só acontece aqui nos maquinários. A administração só acontece na administração. Esse tipo de transformador é um transformador que nós chamamos estrela-estrela ou triângulo-triângulo. Eu também, aqui no Senai, eu sou especialista em eficiência energética. E sempre ouço falar de problemas de oscilação de energia elétrica. E é muito comum isso. E como que isso eu consigo reduzir? Você coloca o transformador que isola boa parte daquele sistema que tem oscilações. Um exemplo, equipamentos telefônicos, eles têm muito chaveamento, eles ligam e desligam diversas vezes a parte eletrônica deles. E como é que eles têm uma alta frequência, eles mandam essa oscilação de energia para a rede. Então, existem vários computadores que queimam assim do nada, lâmpadas, no-breaks que disparam de forma acidental, que está sem energia. E para evitar isso, é recomendado fazer isso. Então, se um dia você estiver trabalhando no chão de fábrica e você encontrar algum tipo de problema de um equipamento lá no chão de fábrica afetar a administração, toda vez que um equipamento liga, pode ser isso. Ou pode ser outra coisa que a gente vai ver na próxima parte de partidas elétricas, tá? Então, vamos voltar para o livro, que daqui a pouco a gente começa o assunto de motores elétricos.
E aí, professor? Oi. Vai ser motores elétricos e transformadores nessa aula, é? Isso. Tá bom, show de bola. Muito bem. E aí, professor? Pode falar. Nos transformadores pode ocorrer vazamento de óleo? Sim. Pode ocorrer, porque eles têm um aquecimento e acontece uma dilatação deles, né? Então, eles aquecem, eles se expandem e eles acabam explodindo. E quando isso acontece, sai de perto, porque é queimadura aí de terceiro grau. Eles aquecem a 180 graus, 120, 200 graus. É uma temperatura muito quente. Então, nunca coloque a mão no transformador. Só de chegar perto, você vai sentir ele bem quente. Então, vamos lá. Aqui na apostila, ele mostra o símbolo transformador, esse que eu desenhei no quadro. Se a tela estiver ruim, vocês me falam, tá? Deixa eu aumentar aqui o microfone do meu computador. Ah, tá. Acho que vocês não estão vendo o computador, porque eu não compartilhei. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela do meu computador. Beleza. Então, ó, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do transformador, certo? Dois círculos cruzados entre eles. É muito comum vocês verem, como vocês vão trabalhar energias, vocês vão ser supervisores, vocês vão ver que aqui dentro desse símbolo, ele vai ter um símbolo triângulo e um símbolo estrela. Ele vai ter ou seja, ou seja, aqui, ó, não funciona. Se tiver com o microfone aberto aí, por favor, se puder minimizar. Então, ó, ele tem muito comum ter símbolo de estrela e triângulo na entrada dos transformadores. E existem várias numerações na disciplina de instalações de sistema elétrico de potência. Lá no último módulo, a gente vai entrar em bastante detalhes sobre isso, sobre as numerações. A gente vai agendar algumas visitas aí na Energisa, se eu for professor da turma, a gente poder ver uma diferença entre transformador, isolador e tudo mais. Oi, pode falar. Eu e a Juliana não entendemos o começo da explicação da figura. É daquela parte lá quando o microfone da Aline interrompeu um pouco. Transformador. É no comecinho, quando começou a dar um problema aí no áudio. O transformador que eu desenho no quadro? Ou que eu fui lá fora? Da figura. Ele tem dois círculos, e esses dois círculos, eles têm um símbolo triângulo e um símbolo estrela. Aqui, ó. Um símbolo estrela triângulo. E aí esse símbolo, ele mostra que a entrada é em triângulo, que é 13.800 volts, e sai 220, 380, que é estrela. A gente vai ver isso agora. Vamos voltar aqui. Transformador monofásico. Esse é o transformador muito simples. Não sei se vocês são da época do Super Nintendo. Você lembra que aquela fonte do Super Nintendo era pesadíssima? E aí, se uma pessoa deixasse cair aquilo, os carregadores antigos, ele era a transformador, era muito pesado. E os transformadores de hoje não tem transformador, eles têm um transistor que fica chaveando e converte a energia, por isso que são muito leves. A vantagem é que é leve, mas a desvantagem é que ele joga uma frequência na rede, ele polui a nossa rede. Então, se eu tenho um equipamento com isso sensível, como televisão, que ele mostra ali aquela frequência, aquela televisão analógica que mostra o chuvisco quando você liga o liquidificador, aquela ali é uma poluição que acontece na rede. Então, a desvantagem é que esses equipamentos chaveados, eles poluem a rede. Um outro equipamento que polui a rede é lâmpada LED. Eles têm uma parte eletrônica ali que faz uma poluição. Então, os transformadores de hoje, os carregadores de computador, de ar-condicionado, aquela placa eletrônica, todos eles não tem mais transformador como antigamente, aquele transformador pesado. E isso é uma certa desvantagem. Então, o transformador monofásico, esse aqui, ó, que vocês estão vendo, eles têm uma entrada 110 e tem uma saída, por exemplo, 220 ou 24 volts. Existem transformadores de dupla tensão, que são aqueles transformadores chaveados.
não é muito comum a gente encontrar mais, hoje é tudo bivolt, né? Você tem televisão bivolt, carregador bivolt, a gente nem olha mais se a tomada é 220, 127, a gente só coloca e carrega o celular, né? Mas tem equipamentos antigos que vocês têm que ter muito cuidado, gente, principalmente que vocês são da área técnica. Se vocês ligarem um equipamento antigo, principalmente medidores que vão medir energia elétrica, alguma coisa assim do tipo, eles vão queimar. Isso aconteceu na prática aqui no Senai. Eu fiz uma atividade aqui no Senai que era pegar uma fonte de um computador, aquela fonte, não sei se vocês já abriram um computador, e tem uma fonte lá. A gente pegava ele e convertia ele em uma super fonte. Tem até um vídeo do Manual do Mundo que mostra como fazer isso. E aí ele tem várias saídas lá. E aí essas fontes de computadores, computador desktop, eles são chaveadas. Aí na hora que os alunos ligavam aqui no Senai, pum, estourava essa, aí aquela fumaça toda. E de 10 fontes que eu peguei aqui no Senai, só 3 conseguiram montar. De 5 delas queimaram porque não sabia a seleção, e outras 2 estavam com defeito mesmo. Então, ó, esses transformadores, gente, eles têm essa possibilidade de mudar 110 e 220. Isso porque você está mudando aqui, ó, a entrada nele, ó, porque se você pegar aqui, ó, a bobina toda é 220, metade de 220 é quanto? 110. E aí você consegue mudar a entrada dela. E a saída é 24 volts. Aqui mostra uma figura, uma chave seletora, que muda para 110, 220, muito comum. Chave HH, como a gente costuma chamar. Isso aqui é uma historinha, vocês podem ler depois, que mostra que um cara queimou. Isso acontece muito na prática. E essa é um dos tipos de ligações de transformadores. Aqui no Senai a gente tem vários transformadores. Se a gente tivesse aula presencial, a gente ia fazer essa prática de ligação 110, 220. Transformador pequenininho, né? A gente faz essas brincadeiras. Que é essa ligação aqui, ó, 110, 220. Uma coisa que o exercício que esse livro não mostra é os cálculos. Porque se eu for pegar os concursos que mais acontece, ou o SAEP que vocês vão fazer, as questões que mais caem sobre transformador é cálculo de corrente e tensão, de entrada e saída. Então, uma outra hora eu vou gravar um vídeo aula mostrando como se calcular isso. Não vai dar tempo de fazer isso numa videoconferência. Certo? Professor? Sim. Pode falar. Professor, supondo que aqui em casa, por exemplo, é 110 volts, beleza. Aí eu pego esse transformador pequeno e dá para fazer uma ligação de 210 para 220, certo? Certo. Dá para fazer essa transformação para 220 para ligar uma central de ar? Ou isso é errado? Pode fazer isso. Na verdade, o transformador, o que você colocar nele, ele converte. Ou seja, se você coloca 127, ele sai 220 do outro lado. Se você colocar 220 de um lado, ele sai 127 do outro. É a mesma coisa do transformador que eu mostrei lá fora. Se você colocar 127 nele, ele vai sair 13.800 volts em cima. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A gente faz esse teste aqui no Senai, que a gente chama de corrente a vazio e teste de curto-circuito, que são ensaios que a gente vai ver lá na disciplina de manutenção. A gente dá um curto-circuito no transformador e a gente liga ele em 220, ele sai em vazio. A gente liga ele em 220, aquele transformador, aí ele sai 3.800 volts. Tem até uma brincadeira, eu tenho um vídeo aqui, de umas pessoas criando o arco voltaico, né, no transformador. Ele no chão, assim, a pessoa cria um arco com aterramento. Agora, para encerrar sobre transformadores, eu vou encerrar aqui nesse transformador triângulo-triângulo, estrela-estrela, estrela-triângulo, triângulo-estrela. Esse transformador triângulo-triângulo são transformadores que a gente, isoladores. Ou seja, ele entra triângulo e sai triângulos. Eles nem em baixo, nem em aumento. Depende da aplicação. Eles servem para poder isolar uma carga, como que eu mostrei no início da aula. O estrela-estrela também, porque a nossa tensão, gente, que nós temos na nossa rede é estrela. Ou seja, nós temos 4 fios, né? Que é 3 fases e um neutro. Ou seja, o neutro, ele sai aqui no meio, ó. Aqui no meio esse aqui é o neutro. Vamos, risca. Aí. Esse aqui é o neutro. Então, a saída que nós temos no transformador de distribuição é o neutro, ou estrela. O triângulo estrela é o transformador que nós temos na prática, ou seja, ele entra aqui 13.800 volts de alta tensão e sai 220, 127. Qual é a vantagem dessa configuração, triângulo estrela? Você entra
3 fios e sai 4, ou seja, você economiza um fio. Uma economia de um fio, você economiza aí diversos milhares, centenas de quilômetros. E triângulo estrela é o transformador elevador. Ele entra ali, ele sai da geração ali, 4 fios, e aumenta aí para 13.800 volts, ou 34.500 volts, ou 69.000 volts, independente de qual subestação nós estamos falando. Essa aqui é a ligação estrela-triângulo, transformadores. Como que a gente faz uma ligação de um transformador, estrela-triângulo? A gente vai usar essa configuração estrela-triângulo, a gente vê muito nas características físicas dele. Deixa eu ver se eu tenho um transformador aberto aqui. Ele está lá fora. Tem um transformador aberto aqui no Senai que a gente consegue ver essa configuração estrela-triângulo. Vou ver se eu consigo ir lá fora mostrar para vocês. Isso na prática. Agora, vou encerrar aqui transformadores e vamos começar a falar de motores elétricos. Alguém quer acrescentar, fazer uma pergunta sobre transformadores? Se transformador explode mesmo? Professor, volta lá na configuração das bobinas do enrolamento. Esse aqui? Ou esse aqui? Calma aí, deixa eu entrar nessa tela. Isso aí. O que configura o neutro? Pelo que eu entendi, a criação do neutro, vou dizer assim, no sistema elétrico, é o encontro dos três enrolamentos da bobina? Isso, exatamente isso. Por que esse encontro faz existir o neutro? Por que isso acontece? Isso é uma boa pergunta, vou responder agora. Deixa eu abrir aqui a câmera. Então, ó, o transformador, ele tem essa configuração estrela porque ele tem corrente que entra e tem corrente que sai. Aqui, ó. Teoricamente, se você pegar um transformador e você ligar aqui, ó, em cada ponta uma lâmpada, exatamente iguais, você tem cargas equilibradas. Cada bobina dessa, aqui, isso aqui é uma bobina, isso aqui é uma outra bobina. Então, cada bobina dessa está dedicando uma certa corrente elétrica para o neutro. E o neutro, ele é nada mais que uma corrente elétrica nula. Se você pegar um amperímetro, um medidor de corrente elétrica, e medir cada pontinha aqui do triângulo, você tem lá uma correntes iguais. Se você colocar no neutro, você tem a corrente elétrica zero. Agora, vamos supor que você desliga uma lâmpada em cada ponta aqui da estrela, né? Aí, o que acontece? Aquela corrente elétrica aqui, ó, eu vou tentar ligar aqui na câmera do celular, para ficar mais fácil. Isso é uma boa pergunta. Excelente pergunta. Deixa eu desligar aqui o celular. Opa. Bom, pessoal, continuando com a nossa aula, podemos Sai daí. respondendo a pergunta do nosso amigo Diego sobre transformadores. Ei, deixa eu falar. Ele vai falar sobre as chaves? Cara, eu acho que agora não, pô. Deve ter uma matéria para os tipos de chave, porque vai falar sobre transformador, pô, e motores. Então tem coisa pra caramba aí. Saindo da aula. Só respondendo a pergunta da família. Voltando. Se você desliga aqui, ó, por exemplo, uma lâmpada, essa lâmpada está acionada e essa lâmpada está acionada. Ou seja, a corrente elétrica que vai passar por aqui e por aqui, a diferença entre elas vai passar aqui pelo neutro. Ou seja, a configuração do neutro é a configuração de uma corrente elétrica diferenciada, porque não existe fase passando aqui na terceira. Então, toda vez que existe um desequilíbrio de carga, o neutro ele se torna uma condutora de corrente elétrica. Por isso que quando a gente liga o motor elétrico, ele não tem corrente elétrica no neutro. Se tiver corrente elétrica no neutro no motor elétrico, porque as bobinas, cada bobina do motor, elas são iguais. Então, não tem corrente elétrica no neutro. Então, quando tem, é que ela está com problema. Isso é bem visível porque ela começa a fazer um barulho estranho. Certinho? Respondi a sua pergunta? Certo. Muito bem.
Agora, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu tenho outra pergunta também. Professor, o senhor falou sobre a questão de lá do primário e do secundário, de rebaixar a corrente, é isso? Aumentar ou baixar a corrente para levar atenção, né? Sim. Nesse caso, a potência de entrada vai ser a mesma que a potência de saída, né? Sim. E como é que, teoricamente, né? E como é que isso no transformador é possível? Por que que eu mexo na corrente e não na tensão? Por causa do efeito de quanto você enrola. Isso é uma excelente pergunta. Juliana, né? Isso. Isso é uma excelente pergunta. Eu vou gravar aqui, ó. Quando você pega um transformador, se você der 10 voltas nele, vou colocar aqui, ó, 10 voltas. E você coloca aqui, ó, uma volta, a relação dele é de 10 para 1, certo? Ou seja, você está entrando 10 vezes e está saindo uma vez. Então, se você coloca aqui, ó, 1000 volts, se você coloca aqui, ó, 1000 volts, você está reduzindo 10 vezes. Quanto é que é? Você está reduzindo de 1000 volts para 100 volts. Isso é exatamente a relação proporcional de quantas vezes você enrola. Inclusive, o transformador, a gente consegue fazer ele caseiro. Se você enrolar o fio, um fio invernizado, que é um fio específico de transformador, se você enrolar ele e você enrolar a outra parte tantas vezes e coloca um em frente da outra essas bobinas, você tem um transformador caseiro. É claro que ele não vai reduzir, ele tem as perdas que a gente chama de perdas do núcleo, perdas do ar, que é a distância ali que tem entre eles, mas ele vai transformar. Isso foi um dos primeiros experimentos do Faraday, que ele descobriu, porque ele enrolou aqui o transformador, aí ele percebeu que lá do outro lado da sala dele, ele tinha um outro transformador com uma quantidade de voltas, ele percebeu que esse transformador aqui, ó, estava tendo faísca. Aí ele percebeu, eu estou ligando esse transformador aqui, e do outro lado está tendo energia, isso quer dizer que eu estou tendo transmissão de energia elétrica pelo ar. É claro que na época teve uma perda muito grande, não foi exatamente igual. Aí quando ele colocou mais perto, ele percebeu que o transformador reduzia ou aumentava. Então, se for ao contrário, se eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, se eu dar aqui 50 voltas, e se eu coloco aqui, ó, 10 voltas, a relação é de 5 para 1. Ou seja, eu reduzo aqui, ó, 1000 volts e divido aqui por 5, tem uma quantidade. Quanto é que dá 1000 dividido por 5? Dá 50, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Então, eu tenho aqui uma proporção de 1000 para 5. Eu reduzo a tensão. 1000 dividido para 5, professor? Dá quanto? Dá 200. 200. Eu sou viciado em calculadora, tá, gente? Me perdoam por isso. Era só um teste. Era só um teste. Eu vou ser sincero. Então, gente, ó, essa relação que você tem é uma relação direta à quantidade de volta. Só que olha interessante, você reduz a tensão, mas você tem uma elevação de corrente. Ou seja, você abaixa a tensão aqui, mas você eleva a corrente. Ou seja, a tensão aqui, ela baixa, só que a corrente elétrica aumenta. Isso é proporcional. Inversamente proporcional, né? Diretamente proporcional na tensão e inversamente proporcional na corrente. E a gente expressa isso através de uma equação. Ou seja, número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário é igual a tensão de entrada sobre tensão de saída, que é inversamente proporcional à corrente de saída e de entrada. Ou seja, o número de espiras é proporcional à tensão, mas é inversamente proporcional à corrente. É nessa equação que nós vamos trabalhar nos exercícios que eu vou passar para vocês. Certinho? Beleza, professor. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então? Precisa de exercício, não.
Vocês perceberam, gente, foi até bom até falar sobre exercício, que todos os exercícios que eu coloco lá no Google Forms ou de uma outra forma são exercícios baseados em concurso. Por quê? Porque aqui no Senai nós temos uma avaliação que nós chamamos de SAEP, e vocês são avaliados através de questões. O grande erro dos alunos aqui do Senai, antigamente, era a interpretação, porque não sabiam lidar. É igual quando uma pessoa faz o concurso pela primeira vez. Ele não sabe interpretar as questões, não sabe lidar com a banca. Então, as questões que eu estou colocando para vocês já é um preparo para quando vocês fazerem uma avaliação do SAEP. Nós, Senai, somos avaliados pelo índice de alunos pelo conhecimento. Como que isso é avaliado? Através de avaliação dos alunos. Não somos nós que fazemos as provas, mas quem faz é o Senai, em parceria com a Sebrasp, a CESP. Caramba, quem conhece a CESP sabe do que eu estou falando. É uma das bancas mais renomeadas aqui do Brasil, que elabora as perguntas aí para os concursos mais concorridos, como Polícia Federal, INSS, são questões aí que selecionam os fracos e os fortes. Então, essas questões já é um preparo para isso. Então, eu vou elaborar a primeira lista de exercícios explicada, que é nesse exercício que eu estou fazendo aqui, que eu estou elaborando, e aí eu vou gravar e vou mostrar como se calcula, e aí eu vou passar um exercício com a mesma questão, só com valores diferentes, para facilitar inicialmente a vida de vocês, que eu sei que algumas coisas não é tão fácil assim. Vamos começar motores? Então, vamos lá, motores elétricos. Bom, deixa eu começar aqui, motores elétricos. Pode ligar. Motores elétricos, gente. Eu vou mostrar para vocês um filme, para não ficar muito longo, para vocês terem uma ideia aí. Vocês já assistiram aí Tempos Modernos? Um filme antigaço. Quem já assistiu? Já assisti. É um filme que é utilizado em vários cursos de administração, e eu utilizo ele aqui para demonstrar um pouco da realidade da época, como que era uma fábrica sem motores. Então, o motor elétrico ele causou a primeira revolução industrial, ou seja, teve uma expansão aí das indústrias no final do século passado. E isso trouxe o que nós temos hoje, facilidades de várias marcas, celulares fabricados na China e a gente utiliza aqui. Ela trouxe essa globalização. E aqui nesse filme, mais lá na frente, deixa eu colocar aqui mais na frente, mais ou menos aqui. Preste bastante atenção de como que as pessoas trabalham. Vou ter que colocar meu celular para carregar no computador, que vai descarregar. Bom, desligou meu computador justamente quando estava passando o vídeo. Mas eu tenho um plano B aqui. Vamos falar de motores elétricos. Eu vou mostrar para vocês aqui, enquanto meu computador liga. Eu acho que não vai ligar tão cedo. Vou mostrar para vocês aqui o motor elétrico de forma básica. Esse aqui é o motor elétrico. Qual é a característica desse motor elétrico aqui, ó? Se você olhar o motor elétrico, você vai ver que eles são todos parecidos. Mas o que diferencia o motor elétrico de um para o outro é como que você liga nele na energia. Então, o motor elétrico, ele tem os motores de corrente contínua e o motor de corrente alternada. Todo motor que nós vamos trabalhar aqui no Senai são motores
de corrente alternada. Ou seja, são motores que nós plugamos na tomada e ele funciona normalmente. Os motores de corrente contínua, eles não são tão usados assim. Eu fiz um curso na WEG, que é uma multinacional brasileira que traz muito orgulho aqui no Brasil, que é esse motorzinho aqui, dessa marca que eu mostrei para vocês. E lá o palestrante falou, ó, esquece o motor elétrico de corrente contínua, porque existe um motor elétrico que é fabricado hoje que substitui os motores de corrente contínua. Porque os motores de corrente contínua, aqueles movidos a pilha, eles são mais utilizados em carros elétricos e na indústria ele era utilizado para ter precisão de torque e velocidade. Eu tenho um motor elétrico de corrente contínua aqui no Senai, eu vou mostrar ele para vocês, porque ele tem uma desvantagem. Primeira desvantagem, você só liga ele com isso aqui, ó, com o conversor. Olha ele aqui embaixo, ó. Esse motor elétrico de corrente contínua, você precisa de um outro motor elétrico para poder resfriar. Ou seja, ele não funciona sozinho. Você precisa de um motor de corrente alternada para resfriar ele. Além de ter um outro motor elétrico para resfriar ele, você precisa de um conversor. Então ele sai muito caro. O professor não tem imagem, não? Não tem imagem? Não, o senhor não está compartilhando a tela, não. Ou a câmera. Deixa eu ver aqui. E agora, tá aparecendo? Tá aparecendo a câmera? Som. Tava aparecendo já. Ah, já tava? Agora sim, para mim não tava, não. Ok. Então, deixa eu mudar aqui. Então, esse conversor aqui, ele é um conversor que vai converter a corrente alternada para corrente contínua. Hoje, nós temos esse modelo aqui, que é um modelo antigo, muito utilizado ainda nas fábricas, mas existe um motor elétrico, que nós chamamos de motor elétrico de alto rendimento, que é o motor elétrico, deixa eu tentar me lembrar o nome, de ímãs permanente, que é a característica do motor elétrico que dizem que é infinito, mas não é. A gente vai entrar em mais detalhe em uma outra parte. Motor de corrente contínua, a gente nunca vai falar dele, só vou falar dele agora porque ele foi utilizado antigamente. Só em carros elétricos é utilizado hoje. Os motores brutos são esses motores aqui, ó. Porque qualquer lugar você consegue ligar ele. Você tem uma tomada, você liga ele. Você piscou para ele, ele liga. De qualquer forma. Se você, por exemplo, um ambulante quer fazer um moedor de... coloca lá na tomada e liga. Se uma pessoa quer fazer uma casa de farinha porque plantou mandioca, motor elétrico também é muito fácil, você liga na tomada, ele funciona. É muito fácil você colocar o motor comum para funcionar. E por isso que ele trouxe uma facilidade muito grande nos dias de hoje. O filme do Charlie Chaplin, que ia mostrar para vocês, ia mostrar vários trabalhos manuais. Ia mostrar uma pessoa ali apertando o parafuso, ia mostrar uma pessoa ali subindo ali uma engrenagem, uma esteira. E esses trabalhos manuais hoje são substituídos por máquinas. E hoje nós, técnicos, nós elaboramos, projetamos circuitos elétricos para esses motores. Só que ele tem uma desvantagem, esse motor elétrico aqui. A desvantagem é, ele cobra um preço muito alto na nossa rede de distribuição elétrica. Ou seja, aproximadamente 65% de consumo de energia elétrica no Brasil é das indústrias. E de 65%, mais ou menos 60% são de motores. Então, imagina, quem é que mais consome energia elétrica no Brasil são os motores elétricos. Não só no Brasil, mas também no mundo. E na residência também. Cerca de 25% do consumo residencial, 25% representa o consumo na demanda do Brasil. 65% as indústrias e 25% residência. E desses 25% de consumo de energia, 40% representa motores. Aonde nós temos motores em casa? Deixa eu pensar. Ah, tá ali, ó, o ar-condicionado. O ar-condicionado tem motor elétrico. Ventilador, até o computador tem um motorzinho, aquele coolerzinho que gira para resfriar. Então, nós estamos cercados por motores elétricos. Máquina de costura também? Também. Mais alguém tem alguma ideia de que tem motores elétricos em casa? O ventilador nem se fala, né? Videogame. Oi? Videogame. Tem.
Ele tem um cooler lá dentro dele. Se não resfriar, ele queima a placa-mãe. Geladeira é uma espécie de motor, só que é um compressor, parecido com o motor, mas a característica é a mesma, ele tem vários. Qual é a característica de um motor elétrico? Como é que funciona o motor elétrico? Ele tem uma bobina, e essa bobina, ele é enrolada, deixa eu ligar aqui no computador. Qual é a característica de um motor elétrico? Você tem uma bobina. Deixa eu desenhar aqui. Isso aqui é uma bobina. Isso aqui revolucionou o nosso mundo de hoje. Essa bobina aqui, ó. O que a bobina faz? Quando você injeta energia elétrica nessa bobina, ele tem um efeito. E isso foi descoberto há mais ou menos 200 anos. Ou seja, é muito pouco no que nós temos nos dias de hoje. Quando você liga uma bobina na energia elétrica, ele tem um efeito que nós chamamos de eletromagnetismo. Ou seja, ele tem um poder de atrair metais, que é o ímã da geladeira que nós temos. Só que o ímã da geladeira é um ímã artificial, que é o magnetismo. E essa bobina, ele vai atrair os materiais. Só que quando você coloca essa bobina de uma forma especial, quando você coloca aqui uma bobina, uma outra bobina, uma em frente à outra, em frente a um rotor de motor, uma bobina vai empurrar e a outra vai puxar de uma forma bem simples. Essa é a teoria básica dos motores de corrente alternada. Enquanto um vai puxar, o outro vai empurrar. E você tem um efeito dos motores elétricos, movido por corrente alternada. Essa característica é o motor de corrente contínua. O motor de corrente alternada, se vocês olharem o gráfico senoidal, é por isso que nós estudamos lá na disciplina inicial, esse gráfico aqui, ó. Ou seja, uma hora está positivo, uma hora está negativo. Ou seja, ele varia quantas vezes por segundo? 60 vezes por segundo. E essas 60 vezes por segundo, ele está injetando aqui na rede. Ou seja, a tensão máxima que tem aqui na nossa rede, é 220 raiz de 2, que dá 254, mais ou menos, volts, se eu não me engano. A tensão média é a tensão dividida por 2, que dá 110. Essa é a tensão média. A tensão eficaz, que é a root mean square, RMS, tensão RMS, é isso, que é 220 volts. Ou seja, é a média quadrática. Se você pega aqui essa onda senoidal e faz a média quadrática, é o que significa RMS. Isso é questão de concurso, tá? Então, essa tensão 220 que nós temos, ele vai variar conforme a onda senoidal, e tem hora que está 10 volts, tem hora que está 250 volts, e tem hora que está 50 volts, ele vai variar conforme o tempo. Essa é a característica básica da onda senoidal. E quando isso acontece, enquanto ela está positivo aqui, ela vai estar empurrando. Enquanto está negativo, ela está puxando. E uma hora ela vai mudar. Uma hora ela vai estar uma senoide de novo. Ou seja, ela muda de polaridade várias vezes por segundo. Tem uma animação muito besta, mas também que é tão boa de compreender o motor elétrico, que eu vou colocar no link da descrição do vídeo na atividade. E essa característica desse motor elétrico faz ele mudar assim. Um cientista, filósofo, várias coisas ele foi, vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, Nikola Tesla. Dizem que ele olhou no chão, ele estava andando, pensando, ele olhou no chão e conseguiu imaginar a característica do motor elétrico trifásico, porque antigamente era tudo movido a corrente contínua, todos os motores a corrente contínua. Você precisava de um gerador de corrente contínua na fábrica para poder movimentar a fábrica. Inclusive, no vídeo lá do Tempos Modernos mostra isso. E aí o Nikola Tesla estava andando, olhou no chão e imaginou, caramba, é assim que eu vou montar o motor elétrico. Ele montou o primeiro motor elétrico de corrente alternada, criou um gerador de corrente alternada, montou hoje que nós temos a rede de sistema elétrico, porque a ideia que ele teve da corrente alternada, que é essa onda senoidal, é a ideia de transmitir energia elétrica por longa distância.
for corrente contínua, não tem como. Em baixa tensão, você tem muitas perdas de Joule. E corrente alternada, você consegue transmitir. Essa é a diferença de corrente alternada para contínua. Em corrente alternada, você consegue transmitir por longa distância em alta tensão. As perdas são menores. Certo? E ele observou isso e aprimorou e conseguiu montar o que nós temos hoje de rede de sistema elétrico de corrente alternada. Ele foi um gênio, mas utilizou a genialidade dele só mesmo para pesquisa. Faleceu pobre, né? Sem nenhum dinheiro. Existem documentários que alegam, dizendo que ele era eu falava com alienígena, várias coisas. Não vou entrar nesses detalhes que não é do nosso assunto, mas ele contribuiu muito, muito mesmo para o nosso sistema de energia elétrica, e isso faz muita diferença no nosso mundo de hoje. Vou voltar a ligar a câmera. O Santa vai passar. Continuando com a nossa aula, pode dizer aqui. O Santa vai passar, o Santa vai passar. Nossa experiência está quase acabando. Essa é a primeira parte de motores elétricos. Vocês abriram o arquivo que eu coloquei lá na descrição do Google Sala de Aula? Chegaram a abrir? Não, né? Sim, professor. Sim, né? Foi aquela que o senhor mandou ontem? Foi anteontem? Isso, foi ontem. Eu vou abrir ela aqui. Esse material, o material da VEG, muito top, muito bom mesmo. Eu fiz um curso na VEG de eficiência energética, só que antes tinha um módulo de motores elétricos. Se vocês tiverem a oportunidade de ir na fábrica, o curso é bem baratinho, é R$120, ainda tem um dia que você anda na fábrica. Eu fui na VEG já, só que esse curso foi uma parceria que foi feita com o Sebrae. Então, estão conseguindo ver a minha tela aí? Se você desmontar o motor elétrico, essa é a característica dela. Se você observar aqui no motor elétrico, você tem um eixo, e esse eixo é um eixo que nós chamamos de eixo gaiola de esquilo, que são os motores mais utilizados aí em toda a classe. Por que eles têm essa característica de gaiola de esquilo? Porque se você... Eu não tenho nenhum motor aberto aqui. Mas se você pega o estator dele, deixa eu ver se vai mostrar aqui. Se você pega o eixo dele aqui, ó, essa pontazinha aqui, ó, ele tem um formato de gaiola de esquilo, exatamente. Ele tem várias ranhuras e parece uma gaiola de esquilo. E aqui dentro dele, desse motor elétrico, que fica o estator. O que é o estator? É aquela parte de cobre que você consegue enxergar no ventilador. Não tem quando você... Não sei se você já abriu um ventilador e vira aquele cobrezinho por volta. Aquele cobre que nós chamamos de estator. Só que ele é o conjunto daquele cobre mais uma parte metálica que segura ele. Então, quando o motor queima, o que queima são as bobinas lá localizadas no estator. É ele que é responsável por transmitir todo esse eletromagnetismo para o motor elétrico. E no motor elétrico tem também um ventilador, que é esse que eu estou riscando aqui, e esse ventilador, ele faz um resfriamento do motor elétrico. Como que ele esquenta muito, ele chega aí a 80 graus, até 100 graus, por isso que a gente nunca pode pegar na mão em objetos industriais, porque tem objetos que chegam a 120 graus, como um transformador, que é a temperatura normal dele. Então, você pode colocar a mão lá e sua pele fica lá. Então, ele tem uma refrigeração própria, que é uma espécie de ventilador, no próprio motor elétrico. Certo? Existem dois tipos, motor de corrente contínua, que aqui vem descrevendo, são mais elevados, pois precisam de uma fonte de corrente contínua, foi o que eu falei, que eu mostrei ali mais no fundo. E motor de corrente alternada são os mais utilizados. Sem dúvida, é o mais utilizado mesmo, na prática. E aí tem dois tipos de motores, motores síncronos e os motores assíncronos. Como que é a diferença de motor síncrono e assíncrono? É a velocidade, uma tem velocidade constante e a outra tem a velocidade variável. Se você pega na placa de motor, você vai olhar lá uma velocidade que ele tem, 1.710 RPM, 3.520 RPM.
Ou seja, essa é a velocidade que ele consegue atingir, só que não é exata. Se você coloca torque nele, coloca peso, coloca carga, você vai observar que ele diminui a velocidade. Isso é uma grande desvantagem dos motores assíncronos. Por quê? Porque se você precisa de uma velocidade fixa para adquirir uma precisão, você nunca vai ter nos motores assíncronos, que são os motores mais utilizados. E os motores síncronos de velocidade constante, eles já conseguem isso através de um conversor de energia, que é parecido com aquilo lá. Ele vai manter sempre fixo ali a velocidade. Então, se você precisa cortar um objeto, você precisa levantar ele até tantos centímetros exatos, o motor a ser utilizado é o motor síncrono, porque eles vão ter ali uma fidelidade muito grande, mas também eles são bem mais caros. Aqui... Professor, Oi, pode falar. se o motor síncrono é melhor, por que que existe o assíncrono? Tem um mais barato e tem um mais caro. Ou seja, a característica dos motores assíncrono, a construção dele é muito mais barata que o motor síncrono. E outra, os motores assíncrono, eles são muito fáceis de ser elaborado fisicamente. Se você, por exemplo, for numa casa de rebobinagem e você falar assim, eu quero um motor de 2 CV, o cara vai pegar uma carcaça que tem lá, de um motor antigo, vai enrolar tantas vezes que ele sabe e vai fabricar o motor conforme a sua necessidade. Aí você utiliza na prática. Tem muita gente que faz isso. Mas ele vai atingir aquele torque, aquela velocidade para atender, para esmagar, para poder levantar. Porque a grande necessidade que nós temos hoje na indústria é substituir aquela força humana. Transportar um peso, levantar, não é tanta precisão. Os motores que precisam de precisão representam aí no máximo 10% da indústria. O restante é tudo força bruta. Levantar, prensar, cortar, sem precisão. Aí o custo precisão são os motores assíncronos, perdão. Foi uma boa pergunta. E entre os dois, qual foi o primeiro inventado? Foi o assíncrono, né? E melhoraram pelo síncrono ou não? O primeiro inventado foi nenhum dos dois, foi o motor de corrente contínua. Que foi... Mas desses dois aí que você está falando. Pelo Nikola Tesla foi o assíncrono. O síncrono foi elaborado nesses últimos 30, 40 anos. Então foi uma adaptação desse assíncrono, né? Foi uma adaptação. Esses motores assíncronos, eles têm o eixo, eles têm o estator de ímã. Não tem aqueles ímã que tem no HD, que são super fortes, os neodímon, que quando você cola um ímã no outro, quase não consegue tirar. Essa é a característica dos motores síncronos. Eles têm um ímã dentro dele que vai oferecer uma velocidade muito precisa mesmo. Muito utilizado em CNC, por exemplo, em máquinas de corte, impressora caseira, é utilizado ele em impressora 3D também, é utilizado esse tipo de motores. Muitos deles utilizam motor de corrente contínua, porque todos os motores de corrente contínua são precisos. Certo? Beleza. Essas aqui são as normas que nós temos dos motores elétricos, IEC, ABNT e NEMO. Essas normas elas servem para estabelecer uma regra de fabricação, senão seria uma bagunça. E aqui são as potências que nós temos de CV. Quanto equivale um CV? Um CV, quem foi que... Eu não lembro o nome dele agora, se não foi o Ford. Ele adotou a seguinte ideia. Ele pegou um cavalo e ele pensou, cara, eu quero saber quanto que um cavalo consegue erguer. Aí ele pegou um cavalo, amarrou uma corda no cavalo e conseguiu levantar o peso. Ele colocou lá 10 libras, 50 libras. Aí quando chegou mais ou menos ali umas 100 libras, 120 libras, aí o cavalo não conseguia mais levantar aquele peso. Ele, então o cavalo consegue levantar 120 libras, que é equivalente hoje a 75 quilos, a 1 metro por segundo. Aí, essa é a unidade que referencia hoje, que é um cavalo vapor, que é um CV. Existe uma diferença entre HP e CV, mas na prática é considerada o mesmo. Um CV, que é cavalo vapor, é utilizado aí para 736 watts, que é 0,736, está aqui na tabela, e aí tem uma conversão. Se você quer converter 5 cavalos,
você consegue converter aí. 5CV é igual a 5 vezes 0,736 e converte. Eu vou mostrar para vocês, na placa do motor agora, aonde está localizado esse HP, na prática. Porque tudo que eu tenho que falar para vocês, eu já tenho que pensar mostrando na prática, porque eu não posso falar uma coisinha aqui, que é muito bonitinho, aí vocês vão lá no chão de fábrica, vão lá na Energisa, aí vocês vão ver que é tudo diferente. Eu penso assim, né? Então eu vou ali no fundo agora, vou mostrar esse detalhe. Estão conseguindo ver a tela do meu celular? Não, né? Deixa eu mostrar aqui. Estão conseguindo ver aí? Tá Aparecendo, aparecendo. sim, tá aparecendo. Aqui, ó. Deixa eu ver. No motor, aparece bem a luz bem aqui em cima. Ele aparece aqui 3, viu? Que aparece aqui, HPCV. Esse HPCV que aparece no motor é a potência dele. Não sei se vai dar de aparecer aí, mas esse motor ele tem 0,18 kW, 0,25 CV ou HP, bem aqui em cima. E esse motor ele tem 1/4 de CV, ou seja, 0,25, 25% de CV. É um motorzinho pequeno, mas tem muita força. Se eu ligasse ele aqui, ó, eu não ia conseguir parar ele aqui na minha mão. É claro que eu não vou fazer isso. Voltando. Agora já são meio-dia. E eu vou finalizar a videoconferência nos próximos 3 slides. O motor elétrico, ele tem... Estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. O motor elétrico, ele tem uma velocidade. E essa velocidade é proporcional à quantidade de polos. Gente, essa questão, quando se fala de motores elétricos, representa aí 30 a 40% de uma prova, de um concurso, do SAEP, de uma entrevista, quando alguém pergunta. Essa disciplina aqui, ó, gente, de motores elétricos, é a disciplina que mais pega em todo lugar. Numa entrevista, eu acredito que eu estou me esforçando ao máximo aqui para mostrar tudo que é necessário para vocês. E quando você fala de motores elétricos, tem isso aqui, ó, rotação é o que mais cai em prova. Por quê? Professor, não tá aparecendo na tela do seu computador aqui pra mim, nem pra Sandy também. Acho que tá só aparecendo a do senhor, acho que é do celular. Ok. Agora, eu estou aprendendo aqui a mexer nessas configurações. Agora, acho que agora está aparecendo, né? Valeu. Então, ó, isso aqui, gente, ó, rotação cai muito. Por quê? Porque ele é um cálculo que ele pede para saber quantos RPM um motor tem, ou quantos polos ele tem. É proporcional, um motor de 2 polos é 3.600, 4 polos, 1.800, 6 polos, 1.200. Isso aqui eu vou mostrar através de uma equação, que eu vou gravar. Não vai dar tempo de mostrar agora, que já é 12:05. Mas isso é para mostrar que polaridade é diferente de número de pontas de motor. Se você for pegar um motor elétrico, a quantidade que ele tem de ligações, tem motores de 6 fios, motores de 12, tem motores de 3 fios de ligação. Mas a polaridade dele é diferente. A polaridade está proporcional à rotação. Então, olha, observa aí. O motor de 2 polos, ele tem 3.600 rotações síncronas. Ou seja, na prática, ele não tem essa rotação exata. Eu vou ligar de novo aqui a câmera do meu celular e vou mostrar lá esse motor. Quantos RPM ele tem? Por exemplo,
Eu acredito que aquele motor lá seja de 1.800 RPM. Vamos lá. Continuando a nossa aula. Olha aqui, ó. Esse motorzinho aqui, ó, é o motor de um CV, um cavalo, ou seja, ele consegue levantar 75 quilos. Tem 6 terminais, que são os terminais pretos aqui, e na placa dele, ó, se você observar, ele tem aqui, ó, 1.715 RPM. Não sei se vocês vão conseguir. Professor, não tô conseguindo ver, não. Acho que tem que baixar um pouco mais a câmera para poder mostrar. Deixa eu alternar a câmera aqui. Pra não ter conexão. Então ele tem 1.715 RPM, esse motor. Ou seja, naquela tabela seria 1.800 RPM. O que acontece com os restantes, com os 85 RPM? Os 85 RPM, ele é o escorregamento que ele tem. Ou seja, esse motor aqui é um motor assíncrono. Ou seja, a velocidade dele não é proporcional com a velocidade síncrona. É isso que diferencia os motores síncronos com motores assíncronos. Vamos mostrar esse outro motor aqui, ó. Esse outro motor aqui, ele tem 3.420 RPM. Aqui, ó. 3.420, bem aqui em cima. E lá naquela tabela seria 3.600. Para onde foi o restante? Esse restante é o escorregamento do motor elétrico. Por isso que eles são motores assíncronos. Professor, o que seria esse escorregamento? O que significa? E como é que ele acontece? Uma boa pergunta. O motor elétrico, ele acontece aqui, ó. Quando você liga o motor elétrico, quando você tenta ligar, vou mostrar esse motorzinho aqui. Quando você liga o motor elétrico, ele vai ter um campo magnético, igual como que eu mostrei aqui, certo? Só que esse campo magnético, ele começa a girar, ou seja, quando você liga o motor elétrico, esse campo ele começa a girar dentro dele. Existe um campo girante, eletromagnético, e existe o eixo do rotor girante. Ou seja, esse aqui ele tenta empurrar, e esse aqui ele tenta acompanhar o efeito eletromagnético. Só que existe uma diferença entre eles. Ou seja, enquanto o motor elétrico está pedindo, ó, eu quero que você gire a 1.800 RPM, ele só vai conseguir girar 1.710 na prática. Por quê? Porque existe uma perda magnética entre eles. E essa perda eletromagnética nós chamamos de escorregamento. É uma perda eletromagnética que acontece por causa do material que é utilizado, porque o motor não é perfeito. Você não consegue transmitir algo 100%. E essa distância, não só a distância, mas a transmissão entre o eletromagnetismo que acontece na bobina, no estator e o rotor, e essas perdas acontecem pelo escorregamento. E aí, como que o motor síncrono consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque o eixo dele também é bobinado. Esse eixo dele aqui, ó. E esse eixo bobinado, ele consegue absorver com mais facilidade, mas também não é 100%. Ele consegue aí um rendimento bem mais próximo do que a realidade, só que também não é 100%. Certinho? Beleza, professor. Continuando. Beleza. Aqui aquela tabela, 3.600, que foi aquele segundo motor, que está 3.520 mais ou menos, e outro estava 1.710. Ou seja, existe uma diferença bem grande entre eles aqui. Para finalizar a nossa apresentação, eu vou mostrar aqui o conceito básico de tensão, as tensões dos motores. Os motores, você liga ele conforme a rede elétrica que tem na residência ou na indústria,
127 volts, que são os motores monofásicos, 220, que é trifásico. Isso é uma dúvida que acontece muito aqui no Senai. Por exemplo, professor, motor monofásico é 127, 2 fases é 220 e 3 fases é 380? Não. 3 fases continua sendo 220. Mas, professor, e agora isso aí? Calma, isso acontece porque, tenta imaginar da seguinte forma, 2 fases, porque quando você pega o esquema triângulo, isso é uma outra aula, para explicar sobre isso. Mas quando você pega um triângulo, uma carga trifásica, 2 fases entram e uma sai. E o motor ele enxerga aquilo ali, a terceira fase, como uma fase auxiliar. Ele não consegue enxergar aquilo como uma fase realmente, certo? É um método mais básico, existe um método mais específico para explicar isso. E uma coisa interessante, vocês já devem ter ido numa chácara, e numa chácara, vocês devem ter prestado atenção que na chácara mais simples, dependendo de como é que é a característica da rede elétrica, ela tem lá um transformador que entra um fio e sai 3 fios. Aí a tensão daquele transformador, ele sai lá 115 ou 254 volts, que é essa que aparece aqui, ó. Isso são tensões monofásicas de MRT. O que é MRT? Que é monofásico retorno pelo terra. E essa tensão, ela é diferente que nós temos na nossa residência. De 127, você tem 115 e 254 volts. E o motor elétrico, ele sofre com isso. Então, se vocês pedirem o motor elétrico para uma chácara que tem esse aspecto de tensão, tem que pedir o motor elétrico que tem essas características, tem que ter muito cuidado. Imagine que você vai atender um chacareiro que tem lá uma casa de farinha, um produtor rural, você tem que observar isso, porque senão você pode queimar o motor elétrico, certo? Existem tensões trifásicas, 220, 380 e 440. Alguns motores têm tensão de 760, só que é só partida, que é um motor de 12 terminais, que é uma das práticas que a gente faz aqui no Senai. Eu vou ter que agendar mais videoconferência para falar bastante coisa ainda. E, para encerrar, vou encerrar aqui nessa apresentação falando sobre conceitos básicos de frequência. Então, a frequência que nós temos no Brasil é a frequência de 60 Hz. A frequência que você tem na Bolívia é a frequência de 50 Hz. Por que existe essa divisão? Devido à divisão política que nós temos no mundo, que é a Europa e a América do Norte, ali os Estados Unidos adotou 60 Hz e a Europa adotou 50 Hz, que na época era socialista ali, boa parte da Europa. O Brasil ficou ali, como sempre, ficou em cima do muro, nessa época. Inclusive, na década de 80, existiam estados que eram 50 Hz, existiam estados que eram 60 Hz. E hoje é padrão, tudo é 60 Hz, que é o padrão americano. E, inclusive, na Europa, até na Alemanha, onde eu fui, através pelo Senai, lá é 50 Hz, ou seja, a velocidade dos motores é diferente. Então, se você for comprar algum equipamento que seja de lá, tem que ter muito cuidado com essas características de frequência, porque senão o motor pode girar mais rápido e pode queimar, porque se ele gira mais rápido, ele tem um aquecimento maior e queima mais rápido também. Igual o motor boliviano, se você compra aqueles ventiladores da Bolívia, se você pega ele, os ventiladores, só falta voar o cabelo da mulher, voa cabelo, voa papel, voa tudo. Mas ele fica fraquinho, depois ele queima. Isso porque lá é 50 e aqui é 60 Hz. E o ventilador não aguenta. Então nunca compre ventilador da Bolívia, já tá a dica. Compre um Manlore, que é mais baratinho e dura mais tempo. Beleza. Pode falar. Sobre essa característica aí do 50 e 60 Hz. Tipo assim, um de 50 não consegue funcionar no de 60, né? Mas, Então, tipo assim, se eu tenho um equipamento para 60, ele consegue funcionar perfeitamente em 50 Hz? Então, com mais velocidade ou com menos velocidade. Porque a frequência é proporcional à rotação do motor. Essa é a característica dos motores trifásicos assíncronos. Os motores assíncronos, eles variam a velocidade de acordo com a frequência. Essa é a característica dos motores. E se você pega um ventilador, como que eu falei,
que é 50 Hz lá e aqui é 60, de lá o motor ele vai girar mais rápido. E isso pode ser um problema, porque você tem, por exemplo, uma máquina industrial, ele pode fabricar até um pouco mais rápido e pode trazer prejuízo, porque ela não foi fabricada para trabalhar naquela velocidade. E só que isso já foi um problema já resolvido. Como que a WEG é uma multinacional, os motores dela, eu teria que voltar lá para mostrar o motor, lá na placa do motor mostra 50, 60 Hz. Ela funciona tanto aqui como lá na mesma velocidade, sem alterar nenhuma velocidade. Isso é uma característica dos motores. Então, a WEG, como outras marcas, eles já fabricam já pensando aí nessa diferença de frequência. Mas então, professor, a última questão, a última. É tipo assim, é como se fosse a questão da tensão, de um 127 não vai conseguir funcionar perfeitamente o 220, e o 220 não vai conseguir funcionar perfeitamente o 127. Essa questão dos hertz aí, com relação aos de 50 e o de 60. O de 60 conseguiria funcionar na frequência de 50, sem nenhuma danificação, algum problema? Vai danificar. Vai danificar. Por que ele aconteceria essa situação? Porque se você pega um 50, 60 e 50, 60, você está aumentando e reduzindo a velocidade. E o motor, ele foi trabalhado... Isso, rapaz. É o assistente da Google aqui. E quando você pega um motor de 50 e 60 Hz e tem essa diferença entre eles, ele vai girar mais rápido ou mais devagar. E o motor ele é muito sensível. Qualquer coisinha ele queima. Se ele trabalha com subvelocidade ou sobrevelocidade, o rolamento dele aquece mais e aquele aquecimento ele acaba queimando a bobina do motor. Então ele estraga. Só que essa diferença é a longo prazo, ele não vai queimar ali amanhã, ele vai queimar daqui a 3 meses, a 6 meses, 1 ano mais ou menos. Só que isso faz muita diferença no chão de fábrica, porque você tem uma linha industrial ali, ó, aí você tem, por exemplo, uma esteira, uma prensa que ela queima aí para a fábrica toda. Tem que ter muito cuidado com isso. Só que esse problema não acontece porque os motores, os motores a WEG, eles trabalham tanto 50 como 60, tanto faz e mantém a mesma velocidade. Certinho? Certinho, professor. Então, tipo assim, ele não funciona que nem fusível, né? Que se trocar a tensão ali, ele já estoura na hora, né? Porque a diferença, olha só, a diferença do motor de 60 Hz para 50 é de 20% na prática de velocidade. Agora, 50 para 60, você tem aí uma elevação de 50%. 1,73, você tem aí 50% de elevação, é quase o dobro. Na verdade, é o dobro, né? 127 para 110 é quase 100%. É por isso que quando você liga um equipamento que ele é 110 e ele é 220 lá na tomada, ele queima porque é uma sobretensão muito grande dos equipamentos elétricos, na placa eletrônica, né? Ele não aguenta e queima. Agora, o motor, ele é bruto, o motor ele é muito bruto. Ele queima fácil se você travar ele, mas com a tensão, ele só vai queimar só se for muito, muito baixo ou muito alto. Ele queima nessas condições. Ou ele é muito isso ou muito aquilo. Agora, se não for nem muito, se for só, por exemplo, se você aumenta 10% da tensão, ou aumenta 10% da frequência, se você aumenta 10% do torque, ele não queima. Ele já foi preparado para trabalhar nessa robustão. Então, inclusive, os motores elétricos, que eu vou explicar na próxima aula, ele tem lá o fator de serviço, que na maioria das vezes é 25%. Ele trabalha 25% daquele que já foi dimensionado. Se você tem um motor que é de 1 CV e trabalha 75 quilos, ele pode trabalhar até, por exemplo, 85, 90 quilos sem danificar a carcaça e nada nele. Inclusive, eu já vi motores na prática lá que está trabalhando vários anos com ali no limite até um pouco a mais que nunca queimou. Certinho? Beleza, professor. A última que o Jadir perguntou aqui, qual é a diferença do tráfego rural e o urbano? Para eu explicar isso, eu tenho que mostrar no quadro. Não, mas se não der agora, pode ser na próxima aula, professor. Estou marcando aí, a gente a diferença do tráfego rural e urbano, o tráfego rural, ele é chamado de MRT, monofásico retorno pelo terra. Você tem uma fase que entra e a outra fase é o aterramento. Eu tenho que mostrar no quadro.
E o trifásico, não. Você tem as três fases entrando ali e ele tem a configuração estrela-triângulo. Então, o transformador rural não é nem estrela nem triângulo. Ele é um transformador monofásico. Ele já vem falando, MRT, monofásico retorno pelo terra. A segunda fase que entraria nele é o aterramento. Então tem que ter muito cuidado, gente. Se vocês estiverem numa chácara e vocês olhar um transformador MRT, nunca chegue perto dele. Por quê? Porque toda aquela área ali, ó, próximo do transformador, o aterramento dele é energizado. Ou seja, se uma pessoa ali brincar ali próximo, pode levar um choque de alta tensão. Por quê? Porque o aterramento é feito pelo transformador. Deixa eu tentar mostrar aqui. O transformador, como é que eu tinha mostrado, Mas ele não tem nenhuma proteção, professor. Vai ficar energizado para sempre ali. É pra tu pesquisar no Google, Diego, ele falou. Poxa, eu pensei que eu ia mitar na pergunta. a fase do aterramento, e aí você tem um aterramento energizado. Não é exatamente energizado, mas tem que ter muito cuidado com esse aterramento aqui, ó. Aí aqui na saída, ele vai sair, deixa eu apagar aqui. Aqui na saída, ele vai sair 3 fios. Ele vai sair entre a fase e o neutro, ele sai 115 volts. Na nossa região, entre fase e fase, sai 220 volts. Se você somar aqui, ó, 115 mais 115, vai dar 230, mais ou menos, né? Por causa da característica física dele. Em algumas outras regiões, 127 volts, fase neutro, e fase dá 254. Nenhum motor consegue trabalhar nessa tensão. Aqui na nossa região a gente consegue trabalhar com 115 e 220. Agora, por exemplo, o Mato Grosso do Sul trabalha nessa configuração aqui. Não dá de trabalhar com 254 volts. Tem que ter muito cuidado com chácara, gente. É barato construir esse tipo de construção aqui devido à facilidade dos programas e dos programas Luz para Todos, né? Então, se um dia vocês fizerem um projeto de energia, tentem, se for de baixo consumo, tem que ser MRT. Tem uma tabela da Energisa que segue isso. Mas se for uma demanda um pouco maior, às vezes vale a pena fazer um transformador trifásico. Ou até bifásico, existe transformador bifásico também, com tensão normal, sem ser essas tensões rurais. Certinho? Agora vamos falar sobre a apresentação de... Bom, gente, nesses últimos 5 minutinhos, que já até passamos da hora, eu vou fazer uma atividade com vocês, que é uma atividade de apresentação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Como é que nós vamos fazer isso? São 2 temas que eu publiquei lá, e aí vocês vão se organizar entre vocês, e aí eu vou deixar livre ali, entre os grupos, para escolher um tema. Vocês vão se inscrever, lá no Google Sala de Aula tem um link na descrição da atividade, e vocês vão se inscrever, e a gente vai fazer uma apresentação daqueles temas. Certinho? Quantas pessoas? Até 5 pessoas por grupo. Assim como que eu estou apresentando aqui, também vocês vão fazer uma apresentação. Quais são os 2 temas que tem lá? Transformadores, só que vão entrar em mais detalhes, e motor de alto rendimento. E tem um terceiro tema que eu estava elaborando, que era veículos elétricos. Só que eu vou, ainda daqui para amanhã, eu vou pensar se eu vou colocar esse tema lá. Sobre as
a tecnologia e os desafios que o Brasil e o mundo têm dos veículos elétricos e por que a Tesla conseguiu transformar um carro que era tão feio em um carro de luxo, que hoje ela não consegue acompanhar o ritmo de fabricação. Esse seria o terceiro tema, mas ainda não publiquei lá. A apresentação está prevista para a semana que vem, ela vale uma porcentagem lá da nota. Existem os critérios básicos que tem lá. A ideia de fazer essa atividade de apresentação é começar a trazer para vocês o método que vocês vão fazer no final do curso, que é a apresentação do TCC. O TCC de vocês vai ser apresentado, vai ter uma banca que vai assistir com certeza a Energisa, vai participar, e nós temos que... Vai ser online também? Vai ser online também. Opa! E eu vou ser o telespectador, e os convidados que quiserem participar também. Certinho? Escolha lá seu tema, forme suas equipes. Até final dessa semana, eu gostaria que todos estivessem já inscritos nos temas lá da atividade, que tem o grupo 1 e o grupo 2. Aí cada grupo lá tem um link, que é o mesmo link que vocês vão se inscrever. Certinho, gente? Eu vou elaborar... Não? Ei, professor, sobre essa atividade rapidinho, tem uma atividade que eu entreguei, mas só que tá lá como não entregue. Por quê? Atividade 2, né? Atividade 2 ainda não publiquei nota. Ainda não publiquei a nota dela. Ainda não corrigi. Mas eu vou corrigir ela. Certinho. Eu vou marcar uma próxima videoconferência sexta-feira. Com mais horas. À tarde. 11 horas, professor. 11 horas eu tô acordando. Tem que ser à tarde. De manhã é muito ruim. Ixi. Eu já acordei tomando banho para assistir sua aula. Não tem como, gente. O Senai trabalha até 1h30 e eu tenho que ficar nesse horário. Então vai ser, vai ser meio-dia, 1h, ou 11, meio-dia. Ou 2, só que 2 horas fica muito longo a videoconferência. Tem que ser... E no sábado não vai não? Será? Sábado só se eu fosse em casa. Mas eu acho bom vir aqui no Senai, porque assim eu mostro alguns equipamentos, algumas outras coisas que ficaria fácil. Mas tem que fazer em casa também. Certinho? Beleza. Não, melhor fazer mostrando mesmo, porque é melhor. Só poder assustado mesmo. Então, aqui para sexta-feira eu vou publicar uma atividade. Eu vou publicar alguns vídeos também dos exercícios, que são cálculos que eu preciso mostrar, porque alguns exercícios de cálculo, eu penso assim, não tem como eu passar para vocês se vocês ainda não viram, né? Porque existem métodos lá na internet que você encontra que ele percorre um caminho bem longo até mostrar na equação. E ali eu vou tentar fazer o mais curto possível e mais claro possível. Daqui para sexta-feira essa lista sai. Uma lista de motores e uma lista de transformadores. E tem a terceira lista que é de partidas. Só para finalizar aqui, não a próxima disciplina, o próximo tema que a gente vai entrar, fora motores, vai ser partidas. Como que vai ser o método de notas lá, né, desse tema? Eu vou explicar, eu vou gravar aqui na tela, vou mostrar tudo certinho, como que se faz as partidas, eu vou até montar uma partida aqui no Senai, o funcionamento dela, vou explicar tudo certinho, e aí vocês vão gravar um vídeo aula de 5 minutos explicando alguns temas. Ainda vou organizar esse tema. O método não vai ser lista de exercício, o método vai ser vídeo aula criado por vocês mesmos. Como assim, professor? Eu vou explicar bem detalhado várias partidas elétricas, direta, triângulo, compensadora, e aí vocês vão me dar o feedback do que vocês aprenderam através de um vídeo. Só que esse vídeo vai ter um tema específico. Por exemplo, eu quero que vocês me expliquem o que é contato de selo, o que é intertravamento, como é que é os motores, só que eu vou explicar isso antes. Então, vocês vão devolver isso através de um vídeo publicado no YouTube como forma de exercício. Certinho? Parece muito difícil, mas não. Vai ser bem tranquilo. Aí depois de partida, nós temos 2 tópicos ali que é mais tranquilo, que é software e comissionamento, e a gente encerra a nossa disciplina. Partida, gente, é o que mais cai no SAEP, na prova de concurso, em tudo, na prática, que vocês vão encontrar na prática, no chão de fábrica.
é a cereja do bolo da disciplina. Então, a única maneira que eu consegui imaginar de eu cobrar de vocês esse conhecimento é vocês me explicando, mas é claro, eu vou explicar primeiro. E essa vai ser um método. Vai ter prova, eu tinha explicado, né, mais cedo. A nossa disciplina foi dividida em duas partes, 60% teórica e 40% prática. A prática está em elaboração, que vai ser a prática online. Professor, como que nós vamos ligar o motor online? Tem como? Tem. Está em elaboração ainda. Ontem a gente teve uma videoconferência aqui no Senai sobre isso, eu vou passar os detalhes para vocês. Porque se a gente esperar, gente, a pandemia acabar, infelizmente a gente vai ficar até o final do ano. Existem turmas aqui no Senai que estão paradas, esperando prática. E a gente não sabe até quando isso vai acontecer, até quando vai voltar ao normal. Então, se eu optar por esperar acabar toda essa crise para vocês voltarem, o curso de vocês vai parar e vocês correm o risco de perder o benefício de vocês. Então, eu prefiro continuar o curso de forma online, aqui no Senai, do que esperar voltar. Vocês vão ser prejudicados aqui no laboratório? Não. Quando vocês voltarem, que eu sei que vão voltar, a gente vai fazer todas essas práticas que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês vão dar curto-circuito, não. Vocês vão ligar motores, vão fazer tudo. Vão pegar aqui a contatora, ó. Isso aqui é a contatora, eu vou ligar ela. Vocês vão fazer tudo isso, mas mais na frente. Dar curto-circuito no Senai? Sem curto-circuito. Vocês vão fazer tudo isso. Nem que seja na última disciplina, mas o que eu estou falando aqui, eu vou passar para vocês, porque essa disciplina mais importante para mim, no meu ponto de vista, do curso. Então, eu gosto muito dela, eu particularmente, eu amo essa área de industrial, porque ela separa os fortes, os eletricistas dos orelhas, dos especialistas. Então, a pessoa que conhece de comandos elétricos é uma pessoa diferenciada, em qualquer lugar. É por isso que eu faço questão de pegar essa disciplina. Eu caí de paraquedas dessa disciplina, mas eu vou me esforçar para que tudo seja passado para vocês. Certinho? Gente, bom almoço para vocês. Até sexta-feira manda a lista de exercícios. Se não for sexta-feira, vai ser sábado. E sexta-feira, uma nova videoconferência. Professor, o senhor não pode cair de paraquedas em outras matérias, não, também? Não sou eu que organizo essa carga horária. Quem organiza é a Camila. Mas faz um baixo assinado, então. Não, gente, não, calma. Vai ter outra disciplina que a gente vai dar curso-circuito não, tem outra disciplina que a gente vai fazer bastante prática. Certinho, fique atento lá à sala de aula, que eu vou publicar a atividade sexta-feira na videoconferência. Bom almoço para vocês. Se for churrasco, por favor, não esqueça de me chamar. Não pode chamar, não. Manda lá via boy, que eu aceito. Beleza, gente? Até sexta-feira. Um grande abraço. Se encontramos lá. Valeu, pessoal! Até a próxima aula. Conto com vocês.